Olá, pessoal! Hoje a gente vai estudar a associação de resistores. A gente vai ver quais são as formas de associar os resistores. São duas, certo? Além da associação mista. A gente vai fazer algumas questões dessa temática e vamos sair dessa aula sabendo associar resistores e resolver muitas questões. Esse assunto é um assunto que cai bastante nos vestibulares e principalmente no Enem. Então a gente vai ver como é que funciona e vai se aprofundar um pouco quando a gente for fazer as questões. Então vamos lá. A gente vai começar pela associação em série. A associação em série ocorre quando colocamos vários resistores, ó, R1, R2 e R3, são os resistores aqui, em série. O que seria colocar esses resistores em série? O fio que eles percorrem é o mesmo fio. Então a gente vai perceber que de R1 para R2 e depois, posteriormente, em R3, o fio ele não se divide. Então a gente vai ver que o fio percorre os resistores nessa ordem, em série. Então a gente vai ter aqui o ponto A gente vai ter uma corrente passando nesse fio. Essa corrente a gente chama de I, aqui, ó. E essa corrente vai passar, então, pelo resistor R1, inicialmente. Depois, essa mesma corrente, ó, preste atenção que é a mesma corrente, tá? Então, quando a gente tem associação em série, a corrente é a mesma para todos os resistores. Então, essa mesma corrente vai agora passar por R2. Depois, essa mesma corrente vai passar por R3. E essa corrente, então, chega no ponto B. E aí a gente pode calcular a resistência desse percurso como um todo. Outra coisa interessante aqui, ó, é a DDP, sobre a diferença de potencial. Se a gente pega a diferença de potencial entre as extremidades do resistor R1, a gente vai encontrar o U1, que é a DDP 1. Então, a gente pode olhar isso também para o 2, né? Para o resistor 2, a gente vai encontrar o 2. Para o resistor 3, a gente vai encontrar o U3. Para fazer o cálculo desse valor da DDP, a gente simplesmente usa a lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Então, a gente vai utilizar isso para cada um dos resistores para encontrar sua diferença de potencial. Aqui, então, quando a gente somar essas diferenças de potencial, a gente vai ter a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B como um todo. E aí a gente chama isso de U. Certo? Só que tem uma forma da gente simplificar, que a gente pode considerar todos esses resistores aqui, esses três resistores, como simplesmente o resistor REC, ou RS, como está aqui na imagem. Então, a gente tem RS sendo a soma desses três resistores. E aí a gente pode simplificar o sistema para um resistor só. E aí a gente vai ter ponto A, o ponto B, a corrente que passa, né, no resistor, a corrente I, e a gente tem o RS, que é o resistor equivalente para essas resistências em série. E a gente vai ter a diferença de potencial U. Esse resistor em série, a gente vai ter a soma dos três resistores, porque eles estão associados em série. Ele pode aparecer também como REQ, R-E-Q, tá? E a gente vai ver aqui as fórmulas e as consequências da associação em série. Quando a gente tem uma associação em série, então, entre os terminais A e B, vamos aplicar a diferença de potencial U. É possível substituir toda associação por um só resistor, que produz o mesmo efeito, é o resistor equivalente. Na associação em série, então, a gente vai ter 5 consequências, 5 tópicos. O primeiro tópico é: todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade da corrente I, inclusive o resistor equivalente. Então, na imagem anterior, a gente viu que a corrente era a mesma, né? Em todos os casos, a gente chamou essa corrente de I. A DDP de cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Isso é a lei de Ohm, né? U1 igual a R1 vezes I. Só que o I é o mesmo para todos os casos. O que vai mudar vai ser a DDP e o R, que é a resistência. Então, a gente vai ter o 1 igual a R1 vezes I, o 2 igual a R2 vezes I, o 3 igual a R3 vezes I. E aí a gente chega também no terceiro tópico, em que a potência elétrica dissipada em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. P1 é igual a R1 vezes I ao quadrado. Então, a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. A potência do resistor 1 vai ser igual à resistência do resistor 1 vezes a corrente que passa por ele. Isso serve também para os outros resistores, tá? No caso, como a gente tinha 3 resistores, aqui estão as fórmulas para esses 3 resistores. A DDP total é a soma das DDPs parciais. Então, o U total vai ser o 1 mais o 2 mais o 3. Então, a gente encontra que a DDP total é a soma dessas DDPs parciais, que é dado pelas DDPs aqui, né, de cada um dos resistores. Depende da resistência e da corrente. E no quinto tópico, a gente vai ter o quê? A resistência equivalente ela é igual à soma das resistências associadas.
Então, a resistência equivalente, que pode aparecer como REC, ela é RS, também, né, outra simbologia, resistência em série, vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Então, a gente termina aqui a parte do resistor da associação em série. A gente vai já ver agora a associação em paralelo. Então, na associação em paralelo, o que a gente tem? A gente tem aqui o ponto A, o ponto B, igual a outro exemplo, né? Existe a diferença de potencial entre A e B, que é dada por U. A gente vai ter aqui a corrente I, ó. Só que aí a gente vai perceber que essa corrente I, ela vai seguir caminhos diferentes, ó. Aqui, nesse ponto, é o ponto de nó, que a gente chama ponto de nó. Nesse ponto, parte da corrente vai seguir para cima, parte da corrente vai seguir para a direita. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. O que acontece? A gente pode pensar em um exemplo prático do nosso dia a dia, que o ponto de nó ele serve como um cruzamento ou uma sinaleira. O que a gente tem aqui? Ó? Veio o fluxo de carros, né? Que é o I, que é o fluxo de elétrons aqui no fio. E esse fluxo de elétrons, ao encontrar o sinal aqui, o ponto de nó, ele pôde pegar para a direita ou subir direto. Então, parte dos carros vão subir direto, parte dos carros vão virar à direita. Parte dos elétrons, né, vão subir aqui, parte dos elétrons vão vir para o resistor R3. Então, a gente vai ver que parte da corrente I vai se transformar em um I3, que vai ser essa parte que virou à direita. Novamente, aqui em cima, ó, a gente vai ter um ponto de nó. E esse ponto de nó, parte vai vir para a direita, parte vai subir. Então, a gente vai ver que esse trecho, ao chegar nesse ponto de nó, parte foi à direita, parte subiu. Então, a gente vai ter I1 passando aqui pelo resistor R1, I2 passando pelo resistor R2, I3 passando pelo resistor R3. Perceba também que o fio que passa por todos os resistores, ele não é mais o mesmo. Quando a gente tinha associação em série, a gente viu que o fio era o mesmo. Aqui não. Aqui a gente vai ter um fio que ele é dividido, né? Olha o nó aqui, chega nesse ponto de nó, um fio foi para cima, um fio foi para o lado. Aqui outro ponto de nó, um fio foi para o lado, outro fio foi para cima. Então, nos pontos de nó, a gente tem que o fio se divide. Então, ao se dividir, a gente tem uma associação em paralelo. Sempre que o fio se divide, a gente tem uma associação em paralelo. Então, a gente vai poder simplificar toda essa relação aqui, ó, por resistor em paralelo. O resistor é equivalente em paralelo. Então, a gente tem aqui o ponto A, a corrente total, né? Agora, e o resistor em paralelo, que vai simplificar todo esse exemplo. E aí a gente vai ter que o resistor em paralelo vai ser passado pela corrente I, e aí chega no ponto B, onde a DDP vale U, certo? A diferença de potencial entre A e B vale U, como a gente tinha visto na imagem anterior. Aqui aparecem alguns detalhes diferentes em relação do paralelo em relação ao em série. A corrente ela se divide, né? Como a gente viu. A DDP, entretanto, ela é a mesma para todos os resistores. E aí a gente pode pensar que a DDP em série, a associação em série, ela pode lembrar a gente uma fita de lâmpadas, né? De LED, em que a gente tem no Natal, aquelas lâmpadazinhas que a gente coloca na árvore de Natal, em que quando uma lâmpada queimava, a gente acabava perdendo toda a linha, né? Todo o fio, todo o circuito de lâmpadas ali. E aqui não, aqui o em paralelo a gente tem, se uma lâmpada queima, as outras duas são independentes, né? O fio é independente. Então ela vai seguir para R1 e para R2, certo? Então, caso a lâmpada R3 queime, o fio simplesmente, a corrente não vai passar em I3, mas vai passar em R1 e em R2. Certo? E aí, na associação em paralelo, a gente tem esses 5 tópicos aqui. Ó. Todos os resistores são submetidos à mesma DDP, o mesmo U, inclusive o resistor equivalente. No segundo tópico, a intensidade da corrente que percorre cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Então, I1 vai ser igual a U sobre R1. Isso também é uma relação que é dada pela lei de Ohm, tá? Isso serve para todos os valores da corrente. O valor da corrente vai depender da resistência, já que U é o mesmo, né, para todos os resistores. No terceiro tópico, a potência elétrica dissipada em cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Então, P1 vai ser igual a U ao quadrado sobre R1. Então, P1 vai ser U ao quadrado sobre R1. P2, U ao quadrado sobre R2. P3 vai ser igual a U ao quadrado sobre R3. Então, a potência do resistor, né, vai ser dada pela DDP ao quadrado dividido pela resistência do mesmo. Já a intensidade da corrente elétrica total, ela vai ser a soma das intensidades das correntes em cada resistor associado. Então, a gente vai ter que um I total, a corrente total,
ela vai ser a soma de I1 mais I2 mais I3. Então, a corrente total vai ser simplesmente a soma desses três correntes, certo? No caso desse exemplo, porque foram 3 resistores. Se existissem 50 resistores, ia ser a soma dessas 50 correntes. No quinto tópico, a gente tem o quê? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Tá, vamos lá. 1 sobre RP vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, a gente vai perceber que, em alguns casos, a gente vai ter que usar o MEMC para poder encontrar as resistências em cada um desses resistores, tá? E para encontrar a resistência equivalente desses mesmos resistores. Então, a parte do assunto ficamos por aqui. Agora vamos ver algumas questões sobre esse tema. Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de deixar o seu like e se inscreva no canal. Aqui no mesmo vídeo a gente ainda vai ter as questões. Já voltamos. Aqui já na tela, com nossa primeira questão, a gente tem o quê? A gente tem uma associação de resistores, onde existe o resistor R1 e o resistor R2. A gente tem um ponto A e o ponto B. Aqui na questão ele fala assim, considere a associação de resistores esquematizada abaixo e submetida a uma DDP de 24 volts. Então a gente tem o valor das resistências, tem a DDP total, e ele quer que a gente encontre na letra A, na letra A, ele quer que a gente encontre a resistência equivalente entre os terminais A e B. Então, para a letra A, a gente vai ter o quê? Que REC vai ser igual a R1 mais R2, né? É a soma das resistências. Isso vai ser igual a quanto? 2 mais 6. 2 mais 6. Então, a resistência equivalente entre esses dois resistores é simplesmente 8 ohms, certo? Vamos para a letra B. Ele quer saber, então, a intensidade da corrente que percorre cada resistor. Tá. A corrente é a mesma, né? Para cada resistor. A gente viu isso no slide. Então, a gente tem a lei de Ohm, certo? U igual a R vezes I. Mas aqui a gente vai usar o REC, tá? Esse REC que a gente encontrou. U é 24. 24, então, vai ser igual a 8 vezes I. 24, vamos passar o 8 dividindo, tá? 8 dividido por 8. E então vai dar quanto? I vai ser igual a 3 ampere, certo? 8 vezes 3, 24. Vamos então agora para a letra C. Na letra C, ele quer a DDP em cada resistor. Então, ele quer que a gente encontre o 1 e o 2. Vou fazer aqui embaixo, tá? Letra C, então, a gente vai ter isso aqui, U1 igual a R1 vezes I, certo? Para o 2, a gente vai ter a mesma coisa aqui, U2 igual a R2 vezes I, certo? Quem é R1? É 2, né? E o 1 é o que a gente quer encontrar. Então, o 1 é 2 vezes 3. E o 2? R, né? O 2 vai ser igual a R2. Quem é R2? É 6, né? Vezes 3, certo? O 1 vai ser, então, 2 vezes 3, 6 volts. E o 2? 6 vezes 3, 18 volts. Perceba, se a gente soma 6 com 18, a gente volta para os 24, que é o U total da questão, né? Então, a gente tem certeza que essa resposta está correta, que a soma deles dois tem que dar 24, e realmente deu 24. Vamos para a letra D. Qual resistor dissipa a maior potência? Essa daqui, eu acho que a gente não precisa fazer tanta conta. Por quê? Na letra D, a gente tem o quê? Na letra D, a gente tem que lembrar dessa relação aqui. P é igual a R vezes I ao quadrado. Perceba, quem tem maior resistência vai dissipar maior potência. Então, P1 então, é igual a R1 vezes I ao quadrado. E P2? P2 é igual a R2 vezes I ao quadrado. Quem é R1? R1 é 2. 2 vezes... Quem é a corrente? 3, né? 3 ao quadrado. E o de cá? P2. Vai ser o R2, né? 6 vezes 3 ao quadrado, certo? Aqui a gente não precisa nem terminar a conta, mas a gente vai perceber o quê? Que P2 vai ser maior que P1. 2 vezes 3 ao quadrado, que aqui é 2 vezes 9, né? Isso vai dar 18, certo? E 6 vezes 9. 6 vezes 9 dá quanto?
54, né? Então, a gente vai ver que a potência vai ser maior no caso de P2. Como eu coloquei aqui, ó, P2 maior do que P1. Ele quer saber só qual resistor dissipa maior potência, então a gente não precisava calcular diretamente a potência. Mas está aqui, resolvida a primeira questão. Aqui tem as respostas, eu vou deixar para vocês tirarem um print, certo? E aí eu vou começar a questão 2. Já volto. Na questão 2, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma associação em paralelo, né? Olha o fio aqui. Aqui a gente tem um ponto de nó, né? Parte da corrente vem para a direita, parte da corrente vem para cima. Então, ele fala assim: considere a associação de resistores esquematizada abaixo e submetida a um DDP de 24 volts. Ó, perceba que os valores das resistências e da DDP são os mesmos, tá? Eles foram mantidos iguais. Aí ele quer que a gente encontre, então, a resistência equivalente na letra A. A gente viu na aula que REC, né? 1 sobre REC, quando está em paralelo, vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aqui a gente vai substituir os valores, tá? 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre R1. Quem é R1? 2 mais 1 sobre R2, que vale 6, tá? A gente vai ter que fazer aqui o MMC desses termos. Como é que a gente continua isso aqui? Ó? A gente vai ter, então, que 1 sobre REC vai ser igual a 2 vezes 6 dá 12, né? 12 dividido por 2 dá 6. Mais 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 continua 2. Então, 6 mais 2, 8 dividido por 12. Isso vai dar quanto? 8 dividido por 12, então, né? A gente tem... a gente vai ter que fazer essa relação aqui, ó. 1 sobre REC é 8 por 12. A gente vai ter que dividir, inverter as frações, tá? Como é que a gente faz isso? O que está embaixo dessa primeira fração, a gente vai passar para cima. Então, a gente vai ficar com o lado de cá assim, ó. REC sobre 1 vai ser igual a 12 sobre 8, certo? Isso vai dar quanto? 1,5, tá? Então, a resistência equivalente vale 1,5. REC sobre 1 é a mesma coisa de REC, né? Não muda nada. Então, a resistência equivalente aqui, ela dá 1,5. Perceba que é um pouco mais trabalhoso matematicamente, mas não chega a ser difícil, né? Então, a gente vai ter que a resposta da letra A é 1,5 ohms, certo? Vamos ver aqui a letra B. Ó. A DDP em cada resistor. Espera aí, vamos lá. A gente viu quando a gente estudou que a DDP ela é a mesma do que a gente tem para os pontos, tá? Quando está em paralelo. Então, a DDP, nesse caso, ela é a mesma para os dois, que é U igual a 24, né? 24 volts, certo? Não precisa nem fazer conta nessa letra B. Tudo bem? Vamos ver a letra C aqui embaixo, então. Então, vamos fazer aqui ó, a letra C. Na letra C, ele quer a intensidade da corrente que percorre cada resistor. A gente vai utilizar a lei de Ohm, tá? A gente vai ter I1 igual a U sobre R1. A gente vai ter, então, quem é U? U é 24, né? Então, I1 vai ser igual a 24 sobre R1. R1 a gente viu aqui, ó, que é 2, certo? Então, I1 vai valer 12 ampere. Simples assim, só substituir e encontrar. Para encontrar o I2, a gente vai utilizar o quê? U sobre R2. E a gente vai ter o quê? 24 sobre 6, né? A gente viu que a resistência do 2 é 6. Então, 24 dividido por 6 dá 4 ampere. Ah, a gente pode encontrar também o I total. O I vai ser I1 mais I2, certo? I1 mais I2 vai ser 12 mais 4, que vai dar 16 ampere, certo? Então, a corrente total que a gente tem nesse sistema vale 16 ampere. E aí ele quer saber com a gente o que na letra D? Ele quer que a gente encontre na letra D qual resistor dissipa maior potência. Vamos lá. Vamos ver aqui qual resistor dissipa maior potência. A potência é dada por essa fórmula aqui, ó. U ao quadrado sobre R, certo? Então, a potência ela vai ser maior, U ao quadrado é 24, né? Sobre R. Aí a gente vai ter que comparar P1 e P2, tá? Fazer aqui, ó. P1 vai ser igual a 24 ao quadrado dividido por 2, certo? E o P2? P2
vai ser igual a 24 ao quadrado dividido por 6. Perceba que, nesse caso, por estar associado em paralelo, a gente vai ter uma potência no P1 maior do que em P2. P1 vai ser maior do que P2. Se a gente divide isso aqui e faz a conta, vai dar certo também. Mas eu estou querendo mostrar para você que às vezes a gente nem precisa fazer a conta, porque a gente sabe que 24 ao quadrado dividido por 2 vai ser maior do que 24 ao quadrado dividido por 6. Então, a gente vai ter que a potência dissipada no resistor 1 vai ser maior do que a potência dissipada no resistor 2. Ó, eu espero que você tenha gostado da aula, certo? Tem mais algumas questões aqui no canal sobre esse assunto. E assim, eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e se ficar qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar no chat que eu posso fazer as questões também. Um abraço, bons estudos!